Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física do PAESP, né? Meu nome é Gabriela e hoje eu vou estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre energia mecânica junto com a Rai. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Rayane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quantidade de movimento e impulso. Vou apresentar aqui. Tá aparecendo? Sim, Pronto. Tá. Então, voltando para cá. Apresentar. Tá. Então, a nossa aula de hoje é a aula 12, como pode se ver, né? Então, dinâmica 5. E para iniciar a nossa aula, o que seria potência? Com certeza vocês já ouviram falar nessa palavra, mas e aí, né? O que seria realmente o significado físico dessa palavra? Então, a potência, ela seria a grandeza física que mede a rapidez com que um corpo realiza o trabalho. Então, está um pouquinho confuso no começo, mas daqui a pouco prometo para vocês que as coisas vão ficar mais claras. Então, só relembrando para vocês, né, aqui, o trabalho, né, já dando spoiler, para a gente ver aqui, ficar mais fácil, né, o trabalho, ele seria a força vezes o deslocamento. Então, lembrando para vocês, né, se a gente tem um corpo e a gente aplica uma força nesse corpo, ele vai sofrer um deslocamento e aí multiplicando essa força que a gente aplicou vezes o deslocamento, a gente vai obter o valor do trabalho que foi realizado. Então, a potência, né, já a potência, ela é dada pelo trabalho sobre o tempo. A gente disse que era a rapidez, né, com que esse trabalho ele era realizado. Então, é o trabalho sobre o tempo. Se a gente tem que a potência, o trabalho sobre tempo, e a gente disse antes que o trabalho ele é dado pela força vezes o deslocamento, a gente pode substituir aqui nesse tal, né, a letra grega que representa o trabalho, a gente pode substituir por força vezes o deslocamento, né, aqui, força vezes o deslocamento sobre T, e aí vocês com certeza lembram que se a gente dividir aqui, né, pega essa parcela daqui, a distância, né, o deslocamento pelo tempo, a gente vai ter a velocidade. Então, nossa potência, ela pode ser dada pela força vezes a velocidade. Outra coisa importante de se falar é o que? São as unidades de medida. Então, que unidade de medida é dada à potência, né, no Sistema Internacional de Medidas? O trabalho, ele é dado em joules. Então, o trabalho é dado em joules, o tempo ele é dado em segundos e ficaria joule por segundo. E realmente fica joule por segundo. Mas a gente costuma dizer que esse joule por segundo é a mesma coisa que ser watts. Então, quando a gente pensa em potência, a sua unidade de medida, a gente está falando de watts. E aí, aplicação 1, já para vocês irem aprendendo aí, né, como que aplica esse assunto. Vou botar aqui. Certo. Então, um halterofilista ele leva um conjunto de barras e anilhas cuja massa total é de 200 quilogramas. Já vou anotando aqui para vocês para ficar mais fácil. Então, deixa eu mudar aqui para a canetinha. E certo. Um halterofilista, então, como eu já tinha falado, ele eleva um conjunto de barras e anilhas cuja massa total é de 200 gramas. Então, massa igual a 200 gramas. Inicialmente, o conjunto ele estava em equilíbrio estático, apoiado sobre a superfície do piso. O halterofilista ele eleva o conjunto até uma altura de 2 metros em relação ao piso. O movimento de elevação do conjunto foi realizado, faltou aqui anotar, né? A altura de 2 metros, então vamos anotar. A altura de 2 metros em relação ao piso. Então, voltando, o movimento de elevação do conjunto foi realizado em um intervalo de tempo de 4 segundos. Então, tempo é igual a 4 segundos. Considere o módulo da aceleração gravitacional terrestre como 10 metros por segundo ao quadrado.
E aí ele quer saber a potência média gasta pelo halterofilista para elevar o conjunto de barra e halteres. Então, o que ele quer saber é a potência. Então, a gente já falou o que seria a potência, né? Que era o quê? A potência seria o trabalho pelo tempo. A gente tem o tempo que ele deu, que seria 4 segundos. Mas ele não dá de cara o que seria o trabalho. Mas a gente consegue sim calcular quem seria o trabalho. Por quê? A gente viu que o trabalho ele seria dado aqui pela força vezes o deslocamento. A gente tem que essa força, ela foi dada aqui, né? A gente tem a massa e tem a gravidade. Essa força, né? A força-peso, então, força, massa vezes gravidade, vou colocar aqui, vezes o deslocamento, né? Então, reescrevendo o trabalho, ele é a massa, 200, vezes a gravidade, que é 10, vezes o deslocamento, que é 2. Isso tudo vai resultar em 4.000 joules, certo? Então, com o trabalho, a gente tem todos os dados necessários para calcular a nossa potência, né? Então, vindo para cá, a gente consegue calcular finalmente a potência, que seria 4.000 por 4, o que resulta em 1.000 watts. Lembrem sempre de colocar a unidade de medida. Então, essa foi a nossa primeira aplicação. E vamos voltar aqui para os nossos slides. Certinho. Então, agora você sabe o que é energia? Tenho certeza também que vocês já ouviram falar bastante o que seria energia, né? Então, a energia, levando em conta o ponto de vista físico, né? Seria ali a capacidade de se realizar um trabalho. O trabalho a gente já viu o que era. Então, a energia vai ser justamente a capacidade de realizá-lo. A gente vai ouvir falar muito, mas muito mesmo, em energia mecânica. Então, o que seria essa energia mecânica? De início, vamos considerar assim: a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. O que é essa energia cinética e energia potencial? Vamos primeiro pensar assim: a energia mecânica é a soma dessas outras duas energias. E aí fica combinado e a gente vê daqui a pouco o que é o que são, né, essas outras duas energias. Mas vamos ver agora o que seria, então, a energia cinética. Coloquei aí de cara a fórmula da energia cinética para vocês, mas o que seria, né, esse tipo de energia? Esse tipo de energia, ele está associado ali a um movimento. Então, nada mais justo que ter aqui na fórmula dele a velocidade. Se ele tem velocidade, com certeza vai ter movimento. Então, energia cinética, ela é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Já a energia potencial, né, quando a gente pensa em potencial, a gente pensa que ela tem uma energia, né, armazenada nela, vamos dizer assim. Então, ela tem uma energia armazenada que vai ter uma capacidade de realizar um trabalho. Então, a energia potencial, ela pode ser dividida em outras duas, certo? Que vai ser a energia potencial gravitacional, que é essa primeira daqui, dada pela massa vezes a gravidade vezes a altura, e tem a energia potencial elástica, que aí a gente vai ver várias molinhas e aí a gente vai com certeza olhar a questão e saber qual delas que a gente precisa aplicar. A energia potencial elástica é dada por K, que é a constante elástica, vezes X, que é o deslocamento que o corpo vai sofrer. Então, Kx ao quadrado sobre 2. E aí, mais um conceito, antes da gente fazer uma questão e aplicar todos esses outros conceitos que a gente falou anteriormente. Você sabe o que é conservação de energia? Então, acho que a gente para um pouquinho aí e pensa o que seria conservação de energia. Mas então, um sistema conservativo, né, como o próprio nome já fala, ele conserva, ou seja, tudo aquilo que era se mantém, conserva. Então, o que isso significa? Não existe, nesse tipo de sistema, não existem forças dissipativas.
Então, a gente já falou em outras aulas sobre força de atrito, né? Ou então já ouviu falar sobre resistência do ar. Nesse tipo de sistema não existem essas coisas, né? Nem força de atrito, nem resistência do ar, ou seja, as forças dissipativas. Então, o que significa? Significa que a energia mecânica, ela se conserva no sistema. Então, a energia mecânica inicial, ela vai ser a energia mecânica final. E aí a gente vai ver isso em questão também. E vamos para a nossa questão 2. Em uma estação ferroviária, existe, vou botar logo aqui a canetinha para a gente anotar. Em uma estação ferroviária existe uma mola. E aí, quando a gente vê mola, a gente já fica desconfiado, porque com certeza vai aparecer uma energia potencial elástica. Existe uma mola destinada a parar sem dano o movimento de locomotivas. Então, a gente quer que o trem chegue lá e pare suavemente, com o auxílio de uma mola, sem que haja danos. Admitindo-se que a locomotiva a ser parada tem velocidade de 7,2 km por hora, massa de 7 vezes 10 elevado a 4 kg, vamos anotar, né? Então, a velocidade é igual a 7,2 km por hora. Antes que a gente esqueça, vamos logo transformar essa velocidade, né, que a gente tem que passar para esse I. Então, essa velocidade a gente vai multiplicar por 3,6 para que a gente obtenha essa velocidade em metros por segundo. E a gente vai ter a velocidade igual a 2 metros por segundo. E aí, a gente tem uma massa, né? Vou fazer assim para a gente não se confundir. A gente tem uma massa igual a 7 vezes 10 elevado a 4. E a mola sofre uma deformação de 1 metro. Então, essa deformação é aquele xizinho que a gente viu lá na fórmula da energia potencial elástica. Então, ela sofre uma deformação x igual a 1 metro. E pergunta a questão, qual deve ser a constante elástica da mola? A constante elástica, né, é o que ele quer, é aquele casinho que também está presente na fórmula da energia potencial elástica. Então, essa questão, né, ela trata de um sistema conservativo de energia. E o que a gente viu que era esse sistema conservativo? Ele significa que, no início do problema ali, né, a energia mecânica do início, ela vai ser igual à energia mecânica do final. E essa energia mecânica a gente já viu que é considerada, né, ela é, na verdade, a soma da energia cinética com a energia potencial. E aí a gente vai ver, vai avaliar, tanto no início do problema quanto no final, se existia realmente os dois tipos de energia, tanto no início quanto no final. E vamos vendo o que vai acontecer. Então, a energia mecânica do início tem que ser igual à energia mecânica do final. Vou colocar aqui para a gente decorar, fixar isso na cabeça, que o quê? Energia mecânica, ela é energia cinética, vou botar aqui do início, mais energia potencial do início, igual a energia cinética do final, mais energia cinética, ou energia potencial, né, do final. Certo. E aí, a gente agora, como eu disse, a gente vai avaliar se tudo isso realmente existe no nosso problema. Lá no início, o que é que está acontecendo com o trem? O trem, ele está ali, né? A nossa locomotiva está andando. E se ela está andando, significa que existe um movimento. Se existe movimento, a gente viu que existe, né? Movimento, ele está ali associado à energia cinética. Então, temos energia cinética. Mas a gente tem energia potencial. Lá no início, a gente não tem dizendo que o trem ele estava numa determinada altura e caiu, né? Ganhou energia com essa queda. Nem falou sobre a existência de uma mola lá no início, né? Que esse trem começou a andar depois que foi empurrado pela mola. Enfim, a única coisa que está acontecendo é que ele está se movimentando. Então, no início do problema, a gente só pode dizer que ele tem energia cinética. E energia potencial do início é zero. A energia cinética, né? A gente viu que era mv ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui vai ser igual a gente tem energia cinética no fim. Energia cinética a gente viu que era movimento. E no fim, o que, é que vai acontecer? Aquela mola ali, ela vai servir justamente para parar o trem.
Se ela está parando o trem vai ficar parado, vai ficar sem movimento, então a gente não tem energia cinética lá no final do nosso problema. E energia potencial? A gente não tem o trem caindo de determinada altura, então não tem potencial gravitacional, mas a gente tem ele sendo parado por uma mola, né? E acumulando ali, né? A energia potencial. Então, se a gente tem a mola, né? Tem energia potencial elástica e ela é dada por kx ao quadrado sobre 2. Então, vamos puxar para cá, né? Esse m a gente tem, esse m aqui, 7 vezes 10 elevado a 4. Então, massa vezes a velocidade 2, ao quadrado, sobre 2. Isso daqui vai ficar 4, né? Enfim, vamos... Então, K é o que ele quer. 1, né? É o X. Isso aqui é elevado a 2 sobre 2. Então, vamos continuar nossas continhas. Aqui vamos manter 7 vezes 10 elevado a 4. E aqui a gente vai ter uma divisão, né? 2 elevado a 2 vai ficar 4. E aí a gente já pode dividir esse 4 com 2, tendo um 2 aqui. E aqui, K vezes 1 elevado ao quadrado, 1. 1 dividido por 2, 0,5. A gente pode dizer... Vamos passar esse K para o lado de cá. Isso, vamos inverter aqui para ficar mais fácil. Então, vamos dizer que 0,5K é igual a 7 vezes 10 elevado a 4 vezes 2. 0,5K é igual a, vamos multiplicar aqui, vamos ficar com 14 vezes 10 elevado a 4. E o nosso K, finalmente, passando aqui, né, o 0,5 para o outro lado dividindo, a gente vai ter que a nossa constante elástica da mola, ela vai ser igual a 28 vezes 10 elevado a 4 newtons por metro, chegando à nossa resposta final. Manter. E aí vamos finalmente para a nossa terceira questão. Vou voltar aqui. Certo, então a gente vai agora para o que seria... A gente viu que seria conservação de energia, né? Então, conservação de energia seria o quê? Conservar a nossa energia, ou seja, energia mecânica do início do problema lá seria igual a energia mecânica. Mas também existe um problema que nem tudo se conserva, que seria justamente aqui a dissipação de energia, né? Então, dissipação de energia é o quê? Em um sistema dissipativo atuam forças dissipativas. Exemplo, o atrito, a resistência do ar, que a gente disse que era justamente o que não acontecia no sistema conservativo. Então, nesse tipo, né, de problema, quando existe uma energia sendo dissipada, a gente diz que a energia mecânica inicial ela vai ser igual à energia mecânica final mais uma energia dissipada. Ou seja, não vai ser como era no conservativo, né, em que a energia mecânica ela se mantinha no início e no final do problema. E como que a gente pode pensar? Se uma energia ela foi dissipada, né? Então, significa que a nossa energia mecânica no início ela era maior que a energia mecânica no fim. E a diferença entre essas duas é justamente aquela energia que foi dissipada. Então, se a gente pega a energia que sobrou lá no final e soma com a nossa energia que foi dissipada, né, que ela se perdeu, a gente vai obter a energia mecânica lá do início. Então, a gente tem mais um probleminha aqui, para depois vocês ficarem aí com a raiva. Questão de aplicação 3, que aqui está como aplicação 4. Mas vamos lá, então. Na situação descrita, vou já colocar aqui para ir anotando junto com vocês os dados.
na situação descrita a seguir, uma esfera de massa 4 kg, ela é abandonada em repouso de uma altura de 8 metros. Então, ele já está dando umas diquinhas aí no começo, né? Ele falou que está sendo abandonada do repouso. Então, repouso, o que é isso? É falta de movimento, não está existindo movimento. Então, não existe energia cinética. E aí, ela é abandonada de uma altura de 8 metros. Se ela está lá na altura de 8 metros, com certeza ela tem, né, energia potencial gravitacional. Então, vamos anotar logo isso daqui. A esfera ela tem massa de 4 kg. Ela é abandonada do repouso, né, de uma altura igual a 8 metros. E aí ela percorre a rampa, passando pelo trecho horizontal, ou seja, pelo desenho dá para ver que o trecho horizontal é lá embaixo, quando ele perde a altura todinha, com a velocidade de 10 metros por segundo. A uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pede a porcentagem de energia dissipada pelo atrito entre os pontos A e B. A gente viu o quê? Então, a gente viu no exemplo anterior que a gente fez, na aplicação 2, que a energia mecânica, a gente estava trabalhando com um sistema conservativo e a energia mecânica ela se mantinha. No início, ela tinha um valor e permanecia até o final com esse mesmo valor. Já nesse problema, a gente está trabalhando com um sistema que tem uma energia dissipada, ou seja, no início ele vai ter um determinado valor para a energia mecânica. Já no final, ele vai ter perdido aí uma porcentagemzinha de energia, que é justamente ela que ele quer descobrir. Então, lá no início ele vai ter uma energia maior, no final ele vai ter perdido um pouquinho dela. E aí, como que a gente faz para resolver esse problema, já que teve essa energia dissipada? A gente faz mais ou menos como a gente fez o problema anterior. A gente vai analisar no início do problema, quando a bolinha estava lá no ponto A, como que estava a situação, que tipo de energia ele tinha aqui, e no ponto B, que tipo de energia tinha. Então, a gente vai analisar separadamente. A gente não vai igualar, dessa vez, as duas, porque elas não são iguais. Então, o que a gente vai fazer? Energia mecânica. Vou botar aqui no ponto A, ela vai ser igual. Para a gente decorar, a energia mecânica no ponto A, ela é energia potencial, né? Energia mecânica é energia potencial mais energia cinética. Energia cinética. Só que o que acontece? O problema, ele disse logo de cara que ela estava no ponto A e ela estava em repouso. Se ela estava em repouso, não tinha movimento, então não tinha energia cinética. Então a gente coloca aqui que essa energia cinética, ela é zero. Mas a gente viu que ela foi abandonada ali de uma altura de 8 metros. Então ela tinha energia potencial gravitacional. Mas ela não tinha nenhuma, então ela não tinha energia potencial elástica. Então, energia potencial gravitacional é dado por mgh, m vezes g vezes h. E isso daqui, né, o m era 4 vezes 10 vezes a altura de 8, e a gente tem 320 joules. Já no ponto B, a gente vai analisar da mesma forma, vai ver que tipo de energia tinha ali. E é a mesma coisa, energia mecânica no ponto B vai ser energia potencial no ponto B, mais energia cinética no ponto B. Só que nesse caso, o que é que está acontecendo? Vocês viram que ele perdeu totalmente a altura, então não vai ter energia potencial gravitacional, não tem nenhuma molinha ali para a gente dizer que tinha energia potencial elástica. Então, energia potencial, nesse caso, no ponto B, é zero. Mas, diferentemente do início, né? No início ele estava em repouso, e no ponto B, o que acontece? O problema diz que ele está aqui passando com a velocidade de 10 metros por segundo. Se tem velocidade, tem movimento. Se tem movimento, temos energia cinética. E a energia cinética, ela é dada por mv ao quadrado sobre 2. M, a gente tem que é 4 vezes o V, a gente tem que é 10 sobre 2. E a gente vai ter um valor de 200 joules. Então, como a gente já
tinha visto no início do problema, né? Ele queria energia dissipada e realmente a gente viu aqui que teve uma energia que foi dissipada, ou seja, a energia do início ela não é igual à energia do final. A energia do início ela é maior e aí com o tempo, com a bolinha foi caindo e ela foi perdendo uma energia, ou seja, passou aqui de 320 para 200. E ele quer saber qual a porcentagem da energia dissipada. Se ele pedisse simplesmente qual foi a energia dissipada, a gente diria o quê? Que é a diferença entre essas duas energias. Então, a energia do início, que era 320 joules, né? Vou colocar aqui. Nossa, tinha para cá. A nossa energia dissipada. Ela seria a energia mecânica no ponto A menos a energia mecânica no ponto B. E aí a gente teria que 320 menos 200 é igual a 120 joules, né? Então a gente tem 120 joules de energia dissipada. Só que o problema, ele pede para a gente a porcentagem de energia dissipada. Então, como que a gente faz isso? A gente pode resolver isso com uma simples regra de 3. A gente considera que a energia lá do início seria a energia total, então a energia do ponto A a gente considera como sendo 100%. Então, 320 joules é igual a 100%. E 120 joules, que foi a energia dissipada, a gente tem que é X. E aí, fazendo essa continha daqui, né, fazendo a regra de 3, a gente tem que o nosso X, ou seja, a nossa porcentagem de energia dissipada, ela é igual a 37,5%. E, finalmente, chegamos à nossa resposta da aplicação número 3. E agora vocês ficam aí com a aula da Rai. Oi, gente. Então, agora a gente vai conhecer alguns outros conceitos que é para vocês fecharem esse ciclozinho de dinâmica, né? E aí, vou colocar aqui para apresentar. Então, esses novos conceitos que a gente vai ver agora, eles são bastante simples, mas ao mesmo tempo também são bastante importantes, caem bastante no Enem, caem bastante em alguns vestibulares. E aí, quais são eles, né? E aí, o primeiro deles é quantidade de movimento. E o que é a quantidade de movimento? Ela é a quantidade de matéria em movimento, que a gente já diz isso, ou seja, é o quanto um determinado corpo se movimenta. E aí, a quantidade de movimento, ela pode ser encontrada por essa formulazinha, que é Q igual a M vezes V, onde o M é a massa, dada em quilogramas, porque a gente vai trabalhar no SI, e a velocidade dada em metros por segundo, que também é o valor do SI. E aí, a partir daí, a gente vai ter que a quantidade de movimento é o quilograma por metro por segundo. Desculpa, quilograma vezes metro por segundo. E aí, o que é que a gente percebe daqui também? A gente percebe que tanto a quantidade de movimento quanto a velocidade, elas são grandezas vetoriais. Então, ela vai ter sentido, módulo e direção. Ou seja, a gente vai ter que ter bastante cuidado com os sinais quando a gente for calcular, certo? E aí, o outro conceito bastante importante, que está muito ligado à quantidade de movimento, é o impulso. E aí, o que é um impulso, né? A gente já ouve muito falar, vou dar um impulso. E aí, é justamente isso, que é uma força sobre um corpo durante um certo período de tempo. E aí, ele é dado por essa formulazinha, bastante conhecida também, que é I igual a F vezes ΔT. E aí, a gente já conhece o F e o ΔT do comecinho dos nossos estudos de física, de dinâmica, onde o F é a força, dada em newtons, o tempo, ΔT, né, que é o intervalo de tempo dado em segundos, também continuando, a gente vai continuar sempre no SI, e com isso o impulso, ele vai ser newton vezes segundos, né, que é esse vezes esse aqui, que eles são diretamente proporcionais. A gente tem também que o impulso, ele pode ser dado por essa equaçãozinha aqui, que é I igual a QF menos QI. Ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial daquele determinado corpo, né?
que a gente vai ter exatamente o intervalo de tempo. Outra coisa bastante importante, que cai bastante nos vestibulares, e a gente precisa estar atento, que é a interpretação de gráficos, e para o impulso, ele é bastante importante. E aí, aqui, a gente tem o gráfico força pelo tempo, que é justamente o impulso. E aí, a gente tem aqui uma força constante de 20 newtons, que foi aplicado durante 3 segundos em um determinado corpo. E aí, a gente forma essa área, que é dada por esse gráfico, né, sobre o gráfico. E aí, é bastante fácil de calcular, que só a gente fazer a área da geometria que foi formada pelo gráfico, sobre o gráfico. E é essa área que a gente tem aqui, que é um retângulo, que é muito conhecido por a gente na matemática, né? E aí vocês calculam como base vezes a altura normal. E eu botei esse exemplozinho aqui, que é onde vai ser a base 3 e a altura 20. E aí 3 vezes 20, 60, certo? Então a gente vai ter que um impulso aqui, ele é 60. Então é bem visível, a gente nem precisa lembrar das fórmulas lá que a gente viu agora no comecinho. A gente só precisa analisar o gráfico e fazer a área que esse gráfico forma, né? E eu trouxe aqui outro exemplo, onde a força, ela não é constante, como a gente viu lá. Ela começou aqui em 0, ela foi aplicada, não tinha nenhuma força sendo aplicada, e aí em 3 segundos ela finalizou aqui em 40. E aí a gente pode fazer a mesma coisa, que é a área sob o gráfico. E aí aqui a gente tem o formato do triângulo, né? E a gente sabe que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E aí a nossa base aqui é 3, a altura 40, sobre 2, que a gente tem que o impulso vai ser igual a 60. Então, são bastante... Como a gente vê, a física sempre está ligada com a matemática, e ela também nos auxilia a facilitar com que a gente não precise estar decorando bastante fórmulas, como a gente já sabe que já tem tantas. E aí, como é que a gente encontra esses conceitos no nosso cotidiano, né? Então, a partir do momento que a gente chuta uma bola de futebol, o iceberg também, eles são aqui alguns exemplos de onde a quantidade de movimento mais o impulso, eles estão sendo associados, né? Porque a gente vai estar aqui aplicando a uma certa massa, uma força, e em um determinado intervalo de tempo. E aí, outra coisa bastante importante também desses conceitos é a conservação da quantidade de movimento, que, como o Gabi falou, a gente também teve lá a conservação da energia, né? E aqui a conservação da quantidade de movimento, que é em um sistema isolado, é sem ação das forças externas, ou seja, só as forças internas vão estar trabalhando ali e é um sistema isolado. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter que a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. E aqui é bastante importante para a gente também facilitar na resolução de algumas questões. A gente lembrar desse conceitozinho da conservação da quantidade de movimento. Outra coisa bastante importante são as colisões. E aí, as colisões, elas são, como a gente não... A intensidade das forças internas, que é geralmente muito mais significativa do que as forças externas. Ou seja, é quando um determinado corpo está tendo forças internas, né, aplicadas sobre ele, predominantemente maior do que as externas. E é o que acontece, por exemplo, durante as explosões e colisões. E aqui eu trouxe aqui um exemplozinho para vocês, que é onde a gente vai começar a perceber alguns tipos de colisão. E aí, com ele, a gente também pode calcular, encontrar algumas coisas, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. E aqui a gente tem dois corpos, né, que estão se aproximando. Então, a gente vai ter uma velocidade, que é onde essa velocidade A vai chegar um momento que ele vai encontrar esse corpo B, e a gente vai ter essa velocidade de aproximação. E a partir do momento que esse corpo A encontra o corpo B, a gente sabe que vai ter um choque e, consequentemente, um afastamento, né, que vem lá da terceira lei de Newton, da ação e reação. E aí, isso aí vai facilitar para que a gente encontre o coeficiente de restituição. E aí, o que é esse coeficiente de restituição, né? Ele vai nos ajudar a descobrir qual é o tipo de colisão. E aí, a gente sabe que existem 3 tipos de colisão, que é a colisão completamente inelástica,
a parcialmente elástica e a perfeitamente elástica. E aí, a partir do valor que a gente tem aqui desse coeficientezinho, a gente consegue encontrar qual é esse tipo de colisão, né? E aí, eu vou, essa formulazinha aqui é onde o coeficiente de restituição é igual a V, a velocidade de afastamento, sobre a velocidade de aproximação. E aí, a gente tem aqui que quando esse valor de E aqui, ele for igual a zero, a colisão ela vai ser completamente inelástica, ou seja, o corpo ele vai se aproximar e vai permanecer em contato com o outro corpo, certo? Ele não vai voltar, no caso. E aí, a colisão parcialmente elástica, ela ocorre quando o E está entre 0 e 1. E quando a colisão perfeitamente elástica, ela ocorre quando a conservação de energia cinética e apresenta o E igual a 1. Ou seja, quando a gente tiver esse valor aqui igual a 1, a gente já sabe que é uma colisão perfeitamente elástica. E aí, eu trouxe aqui agora algumas aplicações para vocês. Vou só mudar de tela aqui para ficar mais fácil. Bom, gente, então, agora vamos usar essas aplicações, né, que eu trouxe aqui para vocês. E aí, essa primeira aplicação, ela fala, ao bater em um pênalti, um jogador de futebol dá um chute em que a bola de massa de 420 gramas, eu já vou aqui grifando os dados que a questão foi nos fornecendo, né, sai com velocidade de 30 metros por segundo. Supondo que o tempo de contato entre o pé do jogador e a bola seja de 0,5 segundos, determine a força que foi exercida pelo jogador sobre a bola. Então, como eu já falei em outras aulas para vocês, é bastante importante que a gente já vá anotando no cantinho quais são os valores que a questão está nos fornecendo, para que depois a gente consiga entender qual fórmula a gente vai precisar usar. E aí, eu vou aqui, a primeira data que ele forneceu é que a massa é igual a 420 gramas, a velocidade da bola é 30 metros por segundo, e o tempo de contato, né, entre o pé do jogador e a bola, ΔT, igual a 0,05 segundos. E aí, só para relembrar vocês, a primeira coisa que vocês têm que analisar é se todas as unidades estão no SI. A gente sabe que segundo está, metros por segundo, só que aqui a gente está em gramas. Então, vamos transformar isso aqui para quilogramas, né, que é no SI. E como é que a gente faz? A gente pega 420 e divide por 1.000. Que aí, como a gente sabe aqui, ó, o 1.000 tem 3 zeros, aí só vai voltar 3 casas do 420, né? 3 casinhas, 4,420 quilogramas. Certo? E aí, agora, a gente sabe, a gente tem massa, a gente tem velocidade e a gente tem o tempo. Então, vamos relembrar a fórmula do impulso, né? Que a gente sabe que o impulso, ele é dado igual a QF menos QI. Ou seja, o delta Q aqui, beleza? Então, a gente sabe também que o impulso aqui, ele é a força vezes um certo intervalo de tempo, beleza? Que a gente quer encontrar a força, né? Deixa eu colocar aqui logo. E aí, esse QF, a gente sabe que o Q é dado como por massa vezes a velocidade, vou chamar aqui de velocidade final, tá? Menos massa vezes a velocidade inicial. E aí, eu vou ter que aqui a força vai ser vezes ΔT é igual a... Eu vou botar o M aqui em evidência, né? E botar VF menos VI. E aí, a gente vai ter que a força vezes ΔT é igual a massa vezes... A gente sabe que VF menos VI é o quê? ΔV. Certo? E aí, o ΔV, no caso, é o tempo, é o quanto a bola, qual a velocidade final da bola, né? A partir do que o jogador chutou até chegar na bola. E aí, vamos lá. Aí a gente já tem agora aqui todos os dados que a gente queria, né? A gente quer a força, então a gente tem que a força vai ser vezes o tempo, 0,05, igual a massa da bola, que a gente já sabe que é 0,420, vezes a velocidade, que é 30 metros por segundo. E agora aqui, só resolver matematicamente, né? Que
esse 0,05 está multiplicando, eu vou passar dividindo. F vai ser igual a 0,420 vezes 30 sobre 0,05. E aí, agora eu vou dar aqui o valor direto para vocês, mas eu aconselho que vocês façam com calma, certo? Esses valores aqui, até para treinar a matemática em si. E aí, a gente vai ter aqui que a força é igual a 252 newtons. Que vai ser a nossa resposta final, tá bom? E aí, foi uma questão bem tranquila, mas que a gente precisou relembrar algumas fórmulas, né? Desses temas, que é do impulso, a outra fórmula do impulso e a da quantidade de movimento, e tá associando pelos valores que a questão nos fornece, tá bom? Outra questão aqui que eu coloquei para vocês, que eu já percebi bastante, que às vezes a gente tem bastante dificuldade com questões que envolvem gráficos. E elas são realmente as questões mais tranquilas, na maioria das vezes. E aí, eu coloquei essa aqui, que ela fala assim: o gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força F em função do tempo. Então, o gráfico é F por T, né? Pelo tempo. E a gente sabe que F vezes T, quando a gente fala o gráfico F em função do tempo. Então, a gente sabe que é o gráfico F vezes T, né? Delta T. E a gente sabe que F vezes delta T é o quê? O nosso impulso, né? Então, ele pede o quê? Calcule o impulso da força no intervalo de 15 segundos. Ou seja, de 0 a 15 segundos. Então, como eu falei para vocês, é uma questão super prática e fácil, que nos ajuda até a ganhar tempo quando a gente está fazendo o Enem, né? E aí, como é que a gente vai encontrar esse impulso? O impulso vai ser a soma, vai ser toda essa área aqui. E aí, tem duas formas da gente calcular. Eu vou mostrar para vocês, ó. A gente pode perceber que aqui é um trapézio, beleza? Mas se a gente separar também, a gente não pode ter que aqui é um retângulo e aqui é um triângulo. Então, vocês só podem fazer só a soma dessas coisas aqui, dessas áreas abaixo sobre o gráfico. E aí, a gente vai ter aqui 1 e 2. Então, se vocês não lembrarem a fórmula da área do trapézio, ela vai ser, no caso, né, que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Ou a do retângulo mais o triângulo, que é o que a gente já viu, que é base vezes a altura, e o triângulo base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, eu vou fazer desse segundo jeito aqui, só por questão didática mesmo, mas aí vocês podem tentar do outro também, qualquer coisa vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? E aí, a gente vai ter aqui, ó, o primeiro do retângulo, né? Base vezes a altura, que vai ser igual a nossa base é 8 vezes 15, que vai dar 120. E agora do triângulo, que vai ser base vezes a altura, dividido por 2, né? Que aqui vai ser a base do triângulo, 8 para 15, né? 7 vezes a altura, que é 15, sobre 2. E aí, multiplicando isso aqui, ó, 7 vezes 15, 105, sobre 2, que vai ser igual a 52,5. Então, o nosso impulso total vai ser igual a 120 mais 52,5, que vai ser igual a 172,5 newtons vezes S, né? E aí eu tenho um desafio para vocês, que é fazendo agora como se ele fosse um trapézio, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo ou com o Gabi, tá bom? Então, é isso, gente, por essa aula, né? A gente agradece muito a vocês por ver a aula e por estarem sempre presentes em todas as aulas. E qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição sempre para vocês, certo? Falem com a gente no grupo. E é isso, né?
Isso, gente. Tchauzinho. Muito obrigada pela atenção. E a gente queria pedir uma coisa para vocês também, que é a nossa atividade de hoje. É uma atividade bem simples e seria para fazer um mapa mental do que vocês aprenderam na aula de hoje. Então, pode ser à mão, pode ser no computador, da forma que vocês quiserem, de forma que vocês aprendam aí o assunto e fixem um pouco mais. Isso. Qualquer Aí coisa, essa. Isso. Aí esse mapa ele vai valer, no caso, como a presença de vocês, né? Então a gente vai mandar o forms e aí vocês anexam lá pra gente, certo? É isso. Tchauzinho, gente. Até a próxima tchau, aula. tchau.